O Tutors Play, ele gostou do canal porque a gente responde os inscritos e é isso mesmo, a gente tenta responder. Manda Tudos, pra quem não sabe, é essa sessão onde vocês mandam perguntas. Ítalo Samuel Ferreira quer saber como é que faz um motion com interação real. Aí eu tentei entender porque tem várias formas de você fazer isso. O que ele queria saber mesmo é porque eu postei há algum tempo atrás o projeto Super Little World. Eu usei minha cachorrinha, pegar umas moedinhas como se fosse do Mario, montei um cenário, enfim, gravei uma ceninha e depois eu comecei a experimentar, a modelar algumas coisas, colocar dentro da cena. Fiz o tracking usando o cinema, naquele caso usando o cinema 4D. Em breve eu vou fazer um breakdown. Yo, what the fuck? O Rafael Marcomini quer saber se o CurveScript funciona também com um logo em vetor, por exemplo. Para falar do CurveScript, eu tenho o logo do iDicas, que está num arquivo de Illustrator, como vocês estão vendo aqui. Só no caso ele não está bem separado, então esse texto aqui vai sumir assim que eu transformar isso aqui em shapes. Para fazer isso, a gente pode clicar com o botão direito, Create Shapes from Vector Layer. Mas eu vou mostrar uma outra forma que eu utilizo bastante, que é um script, que é bastante útil na hora de transformar alguns elementos que você tem no Illustrator em Shape Layers. Vou colocar aqui então esse Explode Shape Layers, vocês podem achar ele no AE Scripts. Converter vetor em shape. Então você pode colocar ele aqui no painel, por exemplo, e simplesmente clicar aqui e ele vai converter isso em shapes. O logo foi convertido. E o bacana é que você pode mandar cada uma das partes para um shape layer, e aí fica mais fácil, porque se eu apertar, por exemplo, 2 vezes U, eu consigo ver as opções que foram modificadas, né? No caso, eu tenho um path, e aí eu consigo ver o path, que é o que a gente tem que selecionar para usar o CurveScript. Vamos ao CurveScript, que vocês encontram no vídeo Hive. A gente vem aqui em Window, eu instalei ele já, CurveScript. Ele é bem simples de usar, eu seleciono agora o path, Animate. Depois de clicar em Animate, eu vou selecionar um dos pontos, seleciono esse primeiro e clico nesse aqui, 0. Isso aqui é onde ele vai começar a animação, então entre esses 2 pontos, é esse pedacinho que ele vai usar para fazer. Depois disso, eu seleciono 2 pontos. Ele vai usar isso aqui. Aqui vai ser o final da animação, aqui ele está começando e aqui ele vai terminar. E aí eu tenho algumas opções, como por exemplo, eu posso colocar em linear o tipo de animação. Então eu tenho Easy. Se eu clicar aqui em Customize, eu consigo ver esse Easy. Ó, tá vendo? Esse aqui é a curva que ele vai fazer. E eu tenho também como personalizar isso aqui. Então eu dou um OK. Ele vai fazer a animação com vários keyframes. Duração aqui embaixo 1.5, vou deixar essa mesmo, e eu teria algumas opções como colocar reversed, que seria de trás para frente, ou from current time frame, que seria esse frame aqui, mas eu vou deixar isso aqui desselecionado porque ele vai criar no começo. Aí eu clico em OK, ó, aí ele vai fazer essa animação de forma mais fácil, com shapes simples. Esse aqui é um shape bem simples para o CurveScript fazer animação, então ele fica legal. O Johnny, ele perguntou para mim como é que eu gravo o áudio, porque em alguns vídeos antigos eu tinha o áudio rolando aqui no Audition, então é com ele que eu gravava os áudios, e para trazer o áudio eu usava esse microfone, não sei se ele vai focar aqui, que é o Samsung Go Mic. Ele é bem pequenininho mesmo, e eu usava ele aqui na frente da minha câmera. Especificamente hoje eu estou testando um setup novo com um outro microfone, que é o Rode Video Micro, eu não, acho que é isso que fala. O Alisson Borges, ele tem uma pergunta sobre expressões. Ele quer saber se a gente precisa ter algum conhecimento em Java para ir a fundo nas expressões. Eu acho que é legal, eu não sou expert, mas eu tenho que dizer que sim. Um link legal é o site do Dan Eberts. Fala bastante sobre expressões e é um cara que faz várias animações com expressões. Infinite Music, canal aí, mandou pra mim, perguntou se tinha como fazer uma animação
fazendo um morph de shape. O Gerson perguntou como faz. O Gerson, que é aluno do curso lá do Motion Design, ele perguntou também como fazer um morph shape. Eu vou mostrar como é que funciona. Vou dar uma dicasinha de que se você quiser fazer isso com, por exemplo, um logo que veio do Illustrator, que é um pouquinho chato, na verdade, de fazer. Vamos lá, vamos fazer esse aqui que é simples, a gente pode fazer direto. Eu desenhei um shape usando aqui as ferramentas para criar. Aqui esse Ellipse Tool, por exemplo, eu desenhei. E aqui o quadrado também desenhei. Eu tenho dois shapes diferentes. Vai vir aqui nesse Rectangle Path. Então eu tenho que clicar com o botão direito, converter isso para Bezier Path, que é como ele funciona. Então pronto, está convertido. E esse aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa, já que ele tinha esse Ellipse Path. Então, convertidos os dois, eu abro o Path. Eu vou criar um keyframe nesse círculo. Vou copiar o keyframe. E aí eu vou vir aqui em Path, eu crio também um keyframe, eu posso vir aqui em 1 segundo, pronto. Aí eu posso deletar esse primeiro, porque a gente vai fazer o morph aqui, ó. Ele vai dar um bugzinho, por algum motivo ele tem esse bug, mas aí é só a gente pegar, copiar, colar isso aqui, deleta esse primeiro, e aí volta aqui, ó. Tá resolvido esse bug. Para mudar a cor, eu acabei deletando o outro. Vou até voltar aqui. Só vou clicar aqui em Fill. Vou copiar essa cor. E deixa eu dar também um keyframe. Aqui então, do amarelo. Para essa cor. E aí eu vou ter que refazer esse esquema aqui do keyframe. E pronto. Aí eu posso deletar o de cima. Acabei deletando antes do que precisava. E aí a gente faz o morph quadrado para o círculo. Agora, se você quiser, por exemplo, digamos que eu tenha aqui vou pegar aqui o logo do iDicas. E daí coloquei ele aqui na minha composição. Eu venho aqui em Create, clico no botão direito, Create Shapes from Vector. E imaginem que eu quero, deixa eu deixar só uma das partes, só para mostrar para vocês, que se eu fizer a mesma coisa, copiar esse aqui e colar o keyframe aqui, ele até vai funcionar. Ele não vai ficar legal. Ó, ele vai fazer umas transições bem estranhas. Então, o ideal para vocês fazerem isso, a notícia não é muito boa, e tentar ir redesenhando e colocando os pontos da forma que você quer que eles se movam aqui. E isso vai tomar bastante tempo, mas vai ficar muito melhor que vocês tentarem fazer isso trazendo um shape de dentro do Illustrator. Não sei porquê, mas essa integração não fica boa. O Juni, eu não sei se é assim que fala, me desculpe, mas é Juni, enfim, o nome do canal é Juni Marques, é o nome do perfil que comentou isso. Perguntou se eu tenho cursos presenciais. Vou dizer que ainda não, eu tenho apenas um curso online, que é o curso Motion Design com After Effects 1.0. Corre lá, dá uma olhada no nosso curso online, que é bem legal também. Tem duas perguntas que eu resolvi juntar, que é a pergunta do Josemar, que fez um vídeo de 2-3 minutos, que teve 15 GB. Isso é bem normal, se você, dependendo do codec que você estiver utilizando. E o Otávio também quer saber como é que ele pode renderizar em MP4 dentro do After Effects, porque também fazer um Movie H264, que na verdade acaba sendo a mesma coisa, tá? O H264, o MP4 usa o H264 normalmente, e o Movie H264 também. A compressão, o codec é o mesmo. Você tem como controlar o tamanho do H264, que é o codec. E ele é um codec bem versátil, porque ele tem uma qualidade bacana com um tamanho reduzido. Então eu acho que é uma solução boa. Eu tô com essa composição desse projeto, que é uma vinheta nova para o iDicas, com um logo novo que eu tô trabalhando. Então vamos lá. Composition. A gente vem aqui em cima, eu tô nessa composição, Composition, Add to Adobe Media Encoder Quill, é a opção que a gente tem para depois poder gerar um MP4. Então a gente clica aqui, isso vai fazer com que a gente abra o Adobe Media Encoder, vai demorar um pouquinho para abrir. Então vocês estão vendo aqui, iDicas New, eu já tenho aqui colocado um preset, inclusive já está aqui ó, em H264. Se vocês não estiverem com H264 aqui selecionado, é só vir aqui e selecionar H264, e aí você tem alguns presets já prontos que você pode usar. Por exemplo, se você vai mandar para o YouTube, já pega aqui ó, YouTube 1080 HD. Se vai mandar para o Vimeo,
você pode colocar aqui o 720p ou 1080, dependendo da sua conta, do que você quer. Vamos clicar aqui e fazer a nossa configuração. Isso aqui é bem parecido para quem conhece o Premiere, isso aqui é a mesma tela que tem lá na hora de exportar do Premiere. Aliás, no Premiere você também pode mandar para o Media Encoder. E aqui dentro eu posso mudar as configurações, como o tamanho do arquivo, o aspecto, que aqui está Square Pixel, eu tenho algumas opções. Esse aqui, todas essas opções já estão de acordo com esse preset. Se a gente mudar, por exemplo, para o preset do Vimeo, então vem aqui, Vimeo 1080, por exemplo, a gente vai ver que muda um pouquinho aqui os valores aqui embaixo. Aqui basicamente fica a mesma coisa, mas aqui embaixo muda um pouco. Aqui é onde você tem opção de controlar o tamanho de arquivo. Se vocês olharem aqui embaixo, tem Estimated File Size, então aqui a gente tem controle sobre o tamanho do arquivo. Essa animação aqui tem 8 segundos, está dando 15 MB. Então, se eu quiser, eu posso diminuir esse tamanho, mudando esse Target Bitrate. E aí vocês podem fazer alguns testes com o arquivo de vocês. E, por exemplo, eu vou diminuir para esse Target de 2. E o Maximum Bitrate, porque ele é variável, a gente está trabalhando com esse VBR. Então ele varia esse bitrate. Claro que se eu colocar muito baixo, a gente vai começar a ver alguns artefatos, algumas coisas pode ser que vão ficar pixeladas no render final, e aí você tem que tomar cuidado. Aí depende muito, às vezes, para mandar para um cliente, a gente pode diminuir esse tamanho. Então isso que é legal. Então a gente diminui, eu vou ter um arquivo de 2 MB. E aí eu vou mostrar uma outra coisa legal. Eu vou selecionar aqui, ó, eu vou dar um Ctrl D, aí eu vou ter 2 módulos aqui de saída. Então eu posso aqui de novo selecionar, e ele vai renderizar um e vai já fazer 2 arquivos. Ele renderiza o After já com um. Então você pode fazer alguns testes com o Target Bitrate. Você vem aqui então, no meu caso aqui eu vou colocar então esse segundo aqui com o nome YouTube, para saber que é o preset do YouTube. E esse primeiro aqui, vou só colocar aqui Bitrate para saber que eu mudei o Bitrate. Aí eu clico em salvar e play aqui, e ele vai fazer os 2 ao mesmo tempo. Enquanto ele renderiza, esse aqui é um After Codecs, que tem aqui no Scripts para baixar, e a promessa dele é que ele faça H264 e ProRes direto do After Effects no Windows. Então você pode fazer X264, X265, ele tem esses tipos de compressão, você pode fazer isso direto do After Effects. Não sei se vale tanto a pena, na verdade, porque ele custa $69. Voltando aqui, eu já renderizei, eu esqueci de selecionar onde eu ia renderizar. Eu deveria ter clicado aqui antes de renderizar para saber onde estava renderizando, mas se não tem problema eu posso clicar aqui. Isso acontece, então eu acabei renderizando dentro de onde eu tenho o meu projeto. Bom, beleza. E aqui eu tenho os 2 arquivos em MP4 feitos aqui ao mesmo tempo com bitrate diferentes. O Luiz Gustavo quer saber como é que ele pode aumentar o tempo de uma comp e das pré-comps que estão dentro dela de uma forma mais fácil. Luiz Gustavo, a melhor opção que eu encontrei para fazer isso é utilizando o Elastic Comp Changer, que é esse script que tem aqui no eScripts. Aqui eu já coloquei ele aqui no meu painel. Então imagine que eu quero aumentar 200 frames, ele só tem a opção de colocar em frames. E ele tem esse Options, que você pode dizer que você quer dar um offset nos keyframes. Eu vou deixar desselecionado por enquanto. Eu vou colocar aqui no começo, que é onde tem essa animação. Eu vou aqui Include Precomps. Deixei desselecionado Offset. Eu vou colocar aqui mais 200 frames. Se eu seleciono aqui, ele vai fazendo na Precomp também. E olha só. Aumentou de 8 para 11. E aqui dentro a mesma coisa. Só que aqui eu tenho no meio, eu tenho esses 2 keyframes. O legal, que eu achei interessante, é que se você clicar aqui em Offset Keyframes, eu posso vir aqui e vamos dizer que agora eu quero aumentar mais 50 frames. E além disso, ele vai dar um offset nos keyframes, ou seja, ele vai jogar eles para frente 50 frames. Aí ele joga todos esses keyframes que estão a partir da agulha aqui da timeline para frente, ele vai jogar mais 50. Se eu apertar mais uma vez, e claro, ele está aumentando a minha comp. Ó, já aumentei 2 vezes 50 frames. E isso é interessante, só que você tem que só lembrar que se você tiver uma animação, você não está vendo os keyframes de dentro da pré-comp, ele faz isso com a pré-comp também. Então se eu pegar aqui, ó,
que tem essa animação, tem alguns keyframes. Eu vou dar um mais 50, essa animação vai parar aqui e vai demorar para acontecer, porque aqui dentro ele também moveu os keyframes. O Damage Graphics quer saber se tem como duplicar várias camadas e deixar isso random na tela. As duas formas de fazer isso que me vieram na mente agora é utilizando o Trapcode EcoSpace, tá? Então, para deixar isso de forma randômica, que tem já um vídeo no iDicas, que é esse aqui, ó. A outra maneira eu vou mostrar aqui, que é utilizando um script que é o Randomatic. Deixa eu só ver se eu tenho ele aqui. Eu vou selecionar ele, só para mostrar para vocês que tem como. Aí você dá uma olhada aí certinho como é que faz todas as funções que tem esse Randomatic. Eu venho aqui então, eu vou pegar a posição, deixar aqui em Static Random, Colors, não preciso, então só aqui Static Random, selecionei Position, Randomatic. Criou esse carinha aqui, que é um controlador. E agora eu posso pegar, duplicando as minhas camadas, pode ver que ele já está randomizando elas. Eu venho aqui, tem uma opção, eu acho que se eu desativar esse Absolute, isso, eu desativo ele vem para a posição, basicamente a posição original que eu tinha. E aqui nesses axes é que eu posso aumentar o quanto ele vai mover, inclusive aqui no X e no Y. Então essa é essa outra forma, além de usar o Trapcode EcoSpace. Se alguém souber, aliás, de uma expressão que consegue fazer isso, de forma que a gente faça numa layer, daí a gente duplique e vá também criando uns controladores dessa forma, souber fazer isso, deixa aí nos comentários. Essas foram as dúvidas que eu resolvi colocar no Manda Tutos episódio número 2. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixem aí o seu like, se inscrevam aqui no canal se você ainda não está inscrito e mandem, galera, mandem as perguntas, mandem as dúvidas que vocês têm, porque a gente está preparando o episódio número 3 e a gente quer que ele saia em breve pra gente tentar responder cada vez mais rápido. Então é isso, eu desejo ótimas ideias a todos vocês e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Valeu!